Opa, e aí, tudo bem com você? Hoje eu queria compartilhar com você um testemunho. Eu não sei se eu já falei isso aqui no devocional. Se eu já tiver comentado, me perdoa, tá? Mas é porque foi uma experiência tão impactante na minha vida que eu queria compartilhar de novo. Eu disse pra vocês que eu comecei a pregar no ensino médio quando 3 meninas estavam ali na escola e começaram a falar aquilo tudo. Brilhou os meus olhos e eu fiquei muito empolgado com aquilo. Foi ali que eu comecei a pregar, a falar do Senhor. E essa não é a história de hoje, até porque essa daí eu tenho certeza que eu já trouxe aqui pro nosso devocional. A história de hoje foi do dia em que eu fui pra uma oficina, porque eu tinha que levar o carro pra poder arrumar ali. Quando eu cheguei naquela oficina, eu fiquei admirado com uma situação bem específica. O dono ali da oficina, né, ele chamou a gente pra orar. Na verdade, ele falou, ó, se você quiser subir ali, a gente vai fazer uma oração antes de começar o dia, e aí você é muito bem-vindo aí na nossa oração. Naquele momento ali em que ele falou aquilo, cara, eu já fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha visto isso acontecer. Eu nunca tinha visto alguém num ambiente de trabalho, principalmente numa oficina. Eu não estava esperando que isso acontecesse. E a gente subiu ali pra um lugar, né, um mezanino, que tinha uma salinha bem pequena. E aí ele e mais alguns outros homens trabalhavam ali, e tinha um pastor ali também que parecia ser da igreja dele. E ele começou a falar uma breve mensagem. Não tinha nada de, tipo, uma coisa muito rebuscada, uma coisa muito teológica. Era uma mensagem assim, eu não consigo lembrar da mensagem, gente, porque eu tava tão impactado com aquela situação que tava acontecendo. Realmente parecia que o meu corpo tava ali, mas eu não estava conseguindo raciocinar que aquilo realmente estava acontecendo. Eu me senti numa cena de um filme. Parecia que eu tava vivendo, sabe, A Forja, que é aquele filme onde os homens se reuniam e faziam o discipulado. Eu tava me sentindo exatamente dentro daquilo. E parecia que aquilo não era real, porque às vezes as pessoas, elas têm uma noção, né, uma visão de o cristianismo que é muito pautado dentro só de um templo religioso. Então as pessoas, elas escolhem ter um comportamento cristão só dentro da igreja, mas quando sai, não se comportam como homens e mulheres de Deus. Mas quando você vê alguém que não tem vergonha, sabe, que não tem medo, ainda mais num país que se diz, né, um país de várias religiões, mas que tem muito preconceito com o cristianismo, é muito fácil alguém chegar e julgar uma pessoa que se diz abertamente cristã e traz isso pra dentro do trabalho dela, né? As pessoas falam assim, não pode misturar religião com trabalho, e enfim, pode gerar vários tipos de julgamentos, e a pessoa não ter nenhuma vergonha de falar isso. Foi tão bonito, foi tão bonito. Ele fez a mensagem, e aí o pastor lá também falou um pouquinho, e eles fizeram as orações, a gente se ajoelhou pra orar, e quando eu me ajoelhei com aqueles caras ali dentro daquela sala, aquelas pessoas que eu não conhecia, muitas pessoas perguntam, né, qual igreja você vai, qual linha teológica você segue, mas nada disso realmente importa quando eu estava ali ajoelhado com aqueles caras, e quando eu comecei a orar, e quando eu senti o Espírito Santo ali, porque a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles, e realmente Deus estava ali naquela sala. Foi maravilhoso dividir esse momento, e eu queria compartilhar esse momento com você de coração. O que eu mais desejo é que todos os cristãos possam viver essa experiência, sabe, de encontrar cristãos que eles nunca nem conheceram, exercendo a sua fé fora da igreja. É uma experiência sobrenatural. Isso ativa a nossa fé de uma maneira que nada pode ativar, sabe? E eu quero te encorajar para que você não tenha vergonha de ser quem você é, não tenha vergonha de ser um cristão na sociedade, mesmo que você carregue esse estigma, né, de que as pessoas vão te julgar, de que elas vão se afastar de você. Pode ter certeza que você pode estar gerando um impacto muito positivo se continuar sendo cristão em todas as áreas da sua vida, sabe? Pode trazer um constrangimento, mas não um constrangimento negativo, um constrangimento bom, porque eu me senti constrangido de amor. Sabe quando você se sente tão amado? Eu tava me sentindo constrangido de me sentir tão amado, de poder ter essa oportunidade, porque eu poderia ter escolhido qualquer outra oficina, eu poderia estar em qualquer outro lugar, eu poderia nem estar ali naquele momento, mas eu tive a oportunidade de presenciar homens de Deus ali, buscando ao Senhor da maneira mais genuína. Eles não queriam buscar aquilo ali porque eles estavam buscando dinheiro, sabe? Não foi uma oração por prosperidade, foi uma oração por proteção. Eles pediram proteção ali pelo dia deles, proteção pelo nosso dia, para que desse tudo certo durante o trabalho. Foi algo muito impactante na minha vida, e é algo que eu queria encorajar que você fizesse. Enfim, o devocional de hoje contando essa história. Foi algo tão legal que eu nunca mais vou apagar. Posso ter, sei lá, 110 anos de idade. Eu tenho certeza que eu vou estar contando pros meus netos, pros meus bisnetos. Isso vai ficar marcado, isso já tá marcado na minha memória pra sempre, e principalmente marcado na minha vida como um cristão. São esses momentos em que eu posso ver o mover de Deus acontecendo no mundo, porque essas histórias assim que acontecem, que são reais, esses testemunhos são maravilhosos pra ativar a nossa fé. Não perca a fé na humanidade, por mais que tenham muitas pessoas ruins aí agindo, existem muitas pessoas fiéis ao Senhor ainda neste mundo, pessoas honestas, pessoas que estão buscando o caminho correto, não que são perfeitas,
perfeitas, né? A gente sempre está buscando a perfeição, a gente vai errar em algum momento, mas é muito bom saber que a gente tem irmãos aí espalhados por vários lugares, fazendo a obra de Deus e se dedicando à palavra do Senhor. Então, não tenha vergonha de ser cristão. Ore comigo hoje. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por essa experiência que eu tive. Eu peço que essa experiência possa alcançar os meus irmãos que estão aqui me ouvindo hoje, que eles possam não ter vergonha, sabe, de serem homens do Senhor, de falarem do Senhor mesmo nas escolas, na faculdade, quando tiverem em uma roda de conversa e a conversa começar a ficar meio torta, a vir zoeiras ou um cunho sexual, que eles possam se posicionar como homens de Deus, porque nesses momentos não é porque a gente quer se sentir melhor do que a outra pessoa, mas pode ser que esteja ali naquela roda uma pessoa que seja cristão e que também esteja com vergonha de se posicionar, mas quando um primeiro se levanta e proclama o teu nome, os outros se sentem acolhidos e constrangidos pelo teu amor. Então que nós possamos, em nome de Jesus, colocar o Senhor como prioridade, assim como o Senhor não tem vergonha de andar com a gente, mesmo às vezes a gente cheio do pecado, o Senhor nos purifica, nos limpa, nos lava, nos dá novas vestes e nos chama para caminhar com o Senhor. Assim também a gente não pode ter vergonha do Senhor, porque o Senhor é santo, digno de honra, glória e louvor. Então nos ajuda, Pai, a termos a cada vez mais firmeza naquilo que nós cremos. Em nome de Jesus, amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Te espero amanhã pra gente bater um papo. Deus abençoe sua vida.